Bom dia, boa tarde a todos. Aqui é o professor Francisco. Vamos para a nossa terceira parte, que é a parte prática do funcionamento do controle do motor DC industrial, controlado pela plataforma do Arduino. A experiência que foi desenvolvida pelos alunos do quarto período de eletrônica, Senai SIC Curitiba. Então vamos inicialmente aqui analisarmos as ligações que foram feitas do Arduino, comunicando com a nossa ponte H e a ponte H ligando o nosso motor aqui. Então inicialmente nós temos aqui o nosso pino 5, pino 6, que estão saindo para as nossas ponteiras aqui do osciloscópio. Temos essa ponteira ligada no pino 6 e essa outra ponteira aqui, tá? Ligada no pino 5. Então temos as duas ponteiras dos osciloscópios, tá? Dos dois canais do osciloscópio, aonde já está ligado e ela está já indicando lá no osciloscópio, tá? Aqui a saída da esquerda, que está diminuindo, e agora zera da esquerda e começa a entrar o PWM da direita. Então essas informações estão sendo enviadas ao osciloscópio através das suas duas ponteiras aqui, onde elas estão ligadas no pino 5 e o pino 6 aqui. Essas mesmas saídas aqui do Arduino, que são o PWM da esquerda e o da direita, eles estão ligando aqui e estão entrando aqui na nossa ponte H, tá? Aqui, como nós já mostramos nos exemplos anteriores, tá? Então está entrando no pino 1 aqui e no pino 2 da ponte H. Essa mesma ponte H, ela está sendo alimentada aqui como nós vemos aqui, nós vamos ter aqui os enables que estão em nível lógico 1, tá? Isto é, estão liberadas, tá? Estão liberadas as duas, aqui as duas estão em VCC, aqui a ligação, as duas estão aqui em VCC, que entra aqui nos nossos dois enables que liberam os dois enables e o controle será feito pelo soft das entradas dos PWMs aqui. E aqui nós temos a nossa alimentação, VCC e GND do Arduino, que vão alimentar aqui, como nós já vimos anteriormente, elas vão alimentar aqui o 7 e o 8 aqui, tá? O VCC e o GND do Arduino. Eles vão alimentar essa parte digital da ponte H. Essa ponte H, ela tem o seu estágio aqui, estamos vendo aqui o estágio de potência dela, tá? Aonde ela está sendo alimentada aqui, tá? Está sendo alimentada aqui, o preto com o negativo e o vermelho com o positivo da nossa fonte externa. Aqui o positivo, iremos ligar o negativo. A tensão que a gente vai trabalhar é em torno de 25 volts. Então aqui nós vamos ter a alimentação da fonte e aqui a saída de potência, tá? Positivo e negativo, que vai ligar o nosso motor aqui, tá? Então ele está ligado aqui embaixo aqui, tá? Positivo e negativo desse motor. Então vocês observam que os fios são bastante robustos, porque a corrente é muito alta em condições normais desse motor. Mas nós vamos trabalhar com correntes menores, porque a tensão que nós vamos alimentar não é 60 volts, como é a alimentação normal desse motor aqui. 60 volts, 10 amperes. Nós vamos trabalhar com 25, então a corrente vai ser menor. Mas ele vai funcionar do mesmo jeito, só em rotação um pouquinho mais abaixo. E aqui nós temos a nossa entrada
da nossa chave aqui, do nosso reset, onde ele pega o GND, entra aqui e sai o GND e entra lá no nosso pino 3 ali, tá? Então ele vai entrar aqui no nosso pino aqui, tá? Nesse nosso pino aqui é onde ele vai jogar o 0 aqui, tá? E esse 0 aqui que vai fazer o reset. Então ele é do pino 2 aqui, ó, tá? Ele está entrando no pino 2 que vai fazer o reset quando acionado a nossa chave de reset. Então vamos ligar aqui e vamos fazer as nossas observações. Então primeiramente vamos acionar aqui e ele vai nos indicar aqui, ó, as nossas velocidades aqui, ó. Então está entrando L no sentido da esquerda, aumentando. Então observem lá no osciloscópio o que está entrando, saindo do Arduino. Então agora ele começa a aumentar o sentido da direita. Então nós vemos lá no osciloscópio a parte azul, que é o sentido da direita, que está marcando aqui no nosso gráfico aqui do Arduino. Agora entrou o sentido da esquerda, aumentando. Então nós vemos lá no osciloscópio aumentando o sentido no caso agora diminuindo, o nosso sentido da esquerda. Aí entra o da direita, começa a aumentar e depois ele começa a diminuir. E assim ele vai ficar nesse ciclo. Então vamos ligar o nosso motor agora e observar o seu funcionamento aqui. Então vamos observar lá no osciloscópio. Então nós estamos havendo uma diminuição na rotação, agora invertendo a rotação no sentido da direita, aumentando. Agora no sentido da direita ele está diminuindo. Até chegar em 0, agora ele inverte para o sentido da esquerda, aumentando a sua rotação aqui no sentido da esquerda. Conforme a gente vê lá no osciloscópio, tá? Estamos vendo aqui no osciloscópio e ao mesmo tempo dos gráficos aqui do nosso Arduino aqui que está mandando. Então ele vai ficar nesse ciclo aí, tá? Então agora vamos fazer um plot aqui e vamos observar o gráfico aqui do lado, o nosso gráfico aqui, fazendo a parte de plot dele aqui. Vamos para a parte de plot e vamos observar aqui. Aqui ele está subindo a tensão, tá? Então aqui ele está indicando que ele está subindo, tá? Diminuindo da esquerda, tá? Aqui, ó, esquerda, está diminuindo aqui. E agora ele começa a aumentar o da direita aqui, ó. Começa a aumentar o nosso plot, começa a aumentar, que vai até 255 aqui do lado, que equivale à tensão máxima dele aqui. E assim ele vai ficar trabalhando nesse ciclo até aplicar o nosso reset. Então vamos voltar para a parte numérica aqui e vamos observar aqui, ó. Então estamos vendo, ele está aumentando, tá? À esquerda, aí ele vai começar a diminuir, ó, diminuindo à esquerda. Então tanto no osciloscópio quanto aqui no Arduino, ele está mostrando isso aí. Então agora nós vamos atuar no nosso reset aqui, ó. Vamos atuar o reset. O que acontece? Nada. Ele vai terminar o seu ciclo e aí ele vai ler o pino do reset. E aí, ó, parou por reset. E aqui nós vemos a indicação que ele está parado pelo pino reset, tá? E vai ficar bloqueado. O motor está parado. Os dois PWMs lá, como nós estamos vendo no osciloscópio, eles estão zerados. Consequentemente,
o motor fica parado pelo nosso reset aqui. Então eu vou setar ele, isto é, vou liberar o reset dele aqui. O que vai acontecer? Volta a funcionar novamente, obedecendo o nosso ciclo do soft lá. Esquerda aumentando, diminuindo nesse momento. Então observe que o motor está diminuindo e agora ele começa a aumentar para a direita, até a tensão máxima dele aqui. Tá? Aí começa diminuindo à direita. E ali nós temos aqui, dá para ver a fonte atuando. Nós estamos com 25 volts e a corrente está baixa aqui. Vai até mais ou menos uns 600 miliamperes, 0,6 amperes. Vai caindo a corrente, a rotação dele vai diminuindo. A rotação vai aumentando e a corrente vai aumentando. Até 700 e poucos, ou 0,7 ampere, ou 700 miliamperes. Por que a corrente não é maior? Porque nós estamos com uma tensão de 25, esse motor é para 60, e estamos rodando o motor a vazio. Se colocar peso, uma carga pesada nesse motor, essa corrente passa de 10 amperes. Isso, em termos de Arduino, não tem absolutamente problema nenhum, porque o Arduino, a sua entrada aqui dos PWMs continua a mesma. O que muda é a potência aqui. A potência que a carga vai solicitar, aqui a nossa carga que vai ser maior. Aí, obviamente, que a fonte vai ter que ter potência para fornecer. Mas em termos de Arduino, aqui, das nossas saídas, aqui, que é a entrada, saída do Arduino, entrada na ponte H, continua a mesma coisa, a corrente baixa. Tanto é que nós estamos alimentando o Arduino pela saída do próprio computador aqui. Tá? Nem há necessidade, ou não houve necessidade de fonte externa para o Arduino, porque a sua corrente é muito baixa. E as entradas aqui, nós entramos com esse sinal que vai fazer o disparo dos MOSFETs que tem nessa ponte H. E os MOSFET, a sua impedância de entrada é muito alta, tá? E consequentemente não há conexão elétrica entre a nossa saída de potência com a saída aqui, no caso entrada, a nossa entrada aqui no Arduino. Então existe um acoplamento óptico através dos transistores de MOSFET que fazem parte desse circuito aqui. Então essa seria a nossa experiência prática, e depois, a última parte, nós veremos os alunos montando e fazendo as calibrações dos programas, aumentando e diminuindo esse tempo de aceleração, que todo esse controle, desse aumento desse tempo e diminuição é feito via software. Aí nós passaremos aí para os alunos a fazer essa parte de alteração do programa e ver as consequências de que essa alteração causa aqui em termos de aumento e diminuição do tempo de aceleração. Ok? Valeu, até lá, obrigado a todos.